A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando o livro de Provérbios, que é maravilhoso, que tem muito para ensinar a mim e a você. Hoje vamos para o capítulo 22, do 1 ao 5. Depois terminaremos lá em Lucas 7, do 36 ao 48. Onde o tema é: dê o seu melhor para Jesus. Quando chegarmos em Lucas, você vai entender o tema. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Provérbio 22, do 1 ao 5. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Você pode ter um nome de uma pessoa digna, de uma pessoa que anda com a verdade, de uma pessoa que anda com cabeça erguida. Quando a gente aceita Jesus, muitas vezes fizemos coisas no passado que não glorificou o nome de Deus. Mas a partir do momento que a gente se entrega a Jesus, a gente não erra. Vamos aprendendo com nossos erros, mas tem que chegar a um ponto da gente dizer: ai meu Deus, como eu já melhorei tanto, como eu era e agora sou assim. Porque quem está na presença de Deus, ele vai ensinando. Ele faz como ele fez com o filho pródigo. Ele coloca sandálias novas, anéis novos e roupas novas, espiritualmente e em toda a área da nossa vida. O 2 diz: o rico e o pobre se encontram, todos o Senhor os fez. Nenhum é melhor do que o outro nas suas posses financeiras diante de Deus. Porque Deus fez um e fez outro. A parte financeira já é outro departamento, mas todos foram feitos por Deus. Tanto o intelectual como o menos intelectual. Tanto o mais bonito como o menos bonito. São pessoas feitas pelo Criador. Temos que dar glória a Deus. E temos que nos conhecer melhor diante de Deus. Temos que se entregar a Deus, independente de raça, cor, ou lado financeiro ou intelectual. Para que a gente seja, como diz o primeiro, vale mais ter um bom nome do que riquezas. Então, quando a gente entende isso, quando a gente se entrega a Deus, essa parte de rico ou pobre é só um detalhe. Porque o mais importante de tudo é a nossa vida espiritual para Cristo. O 3 diz: o prudente prevê o mal e esconde-se. O prudente, quando ele vê o mal, quando ele está num ambiente pesado, quando ele está com pessoas que verdadeiramente não apresentam ser sincera, ele vê coisas, ele se esconde. O se esconder é ir embora. O se esconder é fugir da aparência do mal. O se esconder é deixar ambientes que não vai abençoar a minha vida e a sua. Mas os simples passam e acabam pagando. O simples é aquele que diz: não tem nada não. O simples é aquele que está na roda dos escarnecedores, mas continua. Vai pagar um alto preço. A recompensa da humildade é o temor do Senhor. São riquezas, honras e vida. Quando a gente teme ao Senhor, a gente tem riquezas, tem honras, tem vida. Porque quando se teme ao Senhor, a riqueza maior é a orientação do Senhor. A vida é uma vida longa, é uma vida com a graça de Deus. Riquezas e honra a gente tem naquilo que Ele tem para nos abençoar. Mas a maior riqueza é fugir da aparência do mal. A maior riqueza é mudar o caráter. A maior riqueza é estar com a cabeça erguida diante de Deus. Para terminar hoje em Provérbios 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso. A pessoa perversa, que ela pensa que é inteligente, tem caminhos que é laços. O que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. O que guarda a sua alma, que não entra nesse negócio de perverso, de perversidade, de fazer o que é mal, ele guarda a sua alma. Ele fica com a alma leve para Jesus Cristo. Ele começa a entender que o melhor é mudar. O melhor é amar, o melhor é perdoar. O melhor é andar com dignidade. O melhor é respeitar. Porque a perversidade, amanhã ou depois, cai nas costas de quem acha que está sendo esperto, sendo perverso. Amém? Agora a gente vamos aqui para o capítulo 7 de Lucas, onde vamos falar a partir do capítulo 7, a partir do 36. A unção de Jesus pela mulher pecadora. Veja a atitude dessa mulher pecadora e veja como o Senhor a recebeu e o que Ele falou. Por isso que eu botei aqui: dê o seu melhor para Jesus. Porque às vezes servimos a Jesus e não damos o melhor.
Servimos a Jesus, mas andamos de qualquer jeito. Não queremos mudar. Queremos continuar com falha. Queremos continuar do nosso jeito. Isso não é dar o melhor a Jesus. Dar o melhor a Jesus é renunciar. Dar o melhor a Jesus é entender a fidelidade, o poder e a grandeza dele na nossa vida. E essa mulher entendeu. Ela entendeu como? Ela entendeu com suas atitudes. O ventilador aqui está mais forte porque o calor está muito grande. Então está ventando, está atrapalhando um pouco, mas eu estou segurando a Bíblia. Lucas 7, a partir do 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Veja que Jesus era tão maravilhoso que ele não fazia recepção de pessoas. Porque o fariseu eram pessoas terríveis, mas convidou ele e ele o visitou. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Naquela época, esse unguento era caríssimo, era o valor de um salário. E veja um detalhe, era uma mulher pecadora, mas ela foi visitar Jesus. Entrando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça e beijava os pés e ungia-lhe com unguento. Veja que ela entrou chorando. Ela se abaixou. Ela começou a chorar. As lágrimas dela começaram a molhar os pés de Jesus. Ela secando com seus cabelos e colocando aquele unguento. Muitas vezes eu e você servimos ao Senhor há tanto tempo. E o que a gente faz por Ele? Quando você fizer um voto, faça um voto com sabedoria, mas dê o melhor diante das suas condições financeiras. Dê o melhor nesse voto, porque o Senhor merece tudo. O Senhor nos dá o que mais precioso que a gente tem, que é a nossa respiração. E a gente não merece nada. Veja que ela era uma pecadora, mas ela não deixou que o pecado intimidasse ela. Mesmo no pecado, ela foi e fez essas atitudes. Uma atitude de uma adoradora, uma atitude de quem sabia quem era Jesus. Quando isto viu o fariseu, o que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Veja que ele ali estava julgando. Se ele fosse profeta, ele sabia quem estava ali fazendo aquele ritual. Mas Jesus sabia. Mas Jesus abraça tudo e todos. Jesus abraça a mim e a você quando chegamos cheios de carrapicho do mundo. Jesus não faz exceção de pessoas. Ele só não aceita que a gente continue do mesmo jeito. Respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: diz, mestre. Jesus conhece tudo. Ele conhece a mente, a alma, o corpo, o coração. Não adianta a gente fazer longas orações e viver de qualquer jeito. Porque o nosso coração, o nosso pensamento, ele já lê. Ele faz uma leitura geral. E ele ali entendeu tudo que aquele fariseu estava falando na mente. Um certo credor tinha 2 devedores. Um dava-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Diz-lhe, pois, qual deles o amará mais? Veja que o Senhor fazia perguntas muito sábias, né? Por parábolas. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Porque Jesus mostrou que tinha 2 pessoas que deviam muito. Uma devia muito, outra devia menos. Mas o Senhor perdoou igual. Porque ele não vê como o homem vê. Pela intelectualidade, pelo lado financeiro. Não, o homem tem muito dessas coisas. Quando eu digo homem e mulher, mas o Senhor não. Ele conhece o nosso coração. Ele faz um raio-x. Ele faz uma ressonância magnética, uma leitura de dentro de nós para fora. Para saber realmente se a gente mudou. Se a gente está lutando para mudar. E voltando para a mulher, disse: Simão, vê tu esta mulher? Entrei em tua casa, se não me deste água para lavar os pés. Porque naquela época, né, os convidados se tinha água para lavar os pés dele, os escravos. Mas esta regou-me os pés com lágrimas
e os enxugou com seus cabelos. Olha que coisa linda. Atitude de uma mulher pecadora, mas que estava diante do mestre, e ela deu o melhor dela para ele. Não me deste óculos, quer dizer, beijos, mas estando desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Beijar os pés não é uma coisa higiênica, mas eram os pés de Jesus. Jesus andava por todo canto, né? Ela não pensou nada disso. Ela entendeu que ela estava beijando os pés do mestre. Não ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe ele a ela: os teus pecados estão perdoados. As atitudes dela naquele momento fez toda a diferença. E ali o Senhor perdoou. O Senhor quer que eu e você, como está aqui o tema, dê o seu melhor para Jesus. A gente dá o melhor para Jesus. Beto, eu não tenho condições. Dê seu melhor com seu caráter, com sua santidade. Renuncie a tudo que não agrada a Deus. Porque veja que ela foi perdoada. Mas ele disse: estás perdoado dos teus pecados. Ela não poderia voltar ao lamaçal do pecado. E eu creio que a partir dali, né, ela mudou totalmente. Então, que eu e você dê o melhor ao Senhor. Seja no culto de ação de graça, seja na adoração na igreja, seja no trabalho, na faculdade, onde você estiver. Com suas atitudes, com seu caráter, com sua transformação. Dê o seu melhor. Seja um adorador e um adorador em tempo e fora de tempo. Porque o Senhor não perdoa só pecado, mas Ele abençoa em todas as áreas. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.